Livro dos Salmos, Salmo de número 9, leitura alternada. Façamos a leitura da palavra de Deus. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhe apagas o nome. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença, todos. Infunde-se-lhes, Senhor, o medo. Saibam as nações que não passam de mortais. Amém. Palavra de Deus, podei-vos assentar, queridos irmãos. Existem alguns indícios que nos levam a crer na seguinte constatação: os Salmos 9 e 10, na verdade, formam apenas um salmo. Na verdade, na Bíblia hebraica, os Salmos 9 e 10 aparecem juntos. Lá na Bíblia hebraica, nós temos o Salmo 9 e o 10 formando o Salmo 9. Só que a maior conclusão, o maior indício, melhor dizendo, que nos faz concluir essa verdade, essa questão, é que o Salmo 9 e o 10, eles fazem parte de um grupo de salmos que são chamados de alfabéticos. Pastor, que é um salmo alfabético, né? Também aí chamado de salmo acróstico. Um salmo alfabético é aquele salmo que
Os seus versículos iniciam com uma letra do alfabeto hebraico. Óbvio, começando da primeira até a última. No caso do Salmo 9, nós temos a primeira metade das letras do alfabeto hebraico. E Salmo 10, a segunda metade do alfabeto hebraico. Então, nós temos essa primeira questão em relação ao Salmo 9, onde entende-se que ele forma um todo com o Salmo de número 10, apesar de nós não estudá-lo juntos hoje. E eles fazem parte do grupo de salmos chamados de salmos alfabéticos. O salmo alfabético, o acróstico mais conhecido é o Salmo de número 119. Aquele que fala sobre a palavra de Deus em todos os versículos. Aquele salmo bem pequenininho, né? Também é um salmo alfabético, na verdade é o mais conhecido desse grupo. Então essa é a primeira questão que nós sabemos do Salmo de número 9. A segunda questão é que Davi verdadeiramente foi a pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever esta passagem. Em que momento, pastor? Pensei numa pergunta que nós não sabemos a resposta. Nós não sabemos ao certo em que momento Davi escreveu o Salmo de número 9. Mas aí há aqueles que fazem as suas suposições, né? Alguns olham, por exemplo, aí o título do Salmo de número 9, deve ter na sua Bíblia, né? O título do Salmo de número 9 é mais ou menos o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, tem isso na sua Bíblia? Ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Alguns olham aí a referência a essa melodia, devia ser uma melodia bem dramática, né? Bem pesada mesmo. Mas alguns olham para essa melodia, para o título dessa melodia, para o nome dessa melodia, e presumem que Davi escreveu o Salmo de número 9 na ocasião da morte do gigante Golias. Não sei de onde é que eles tiram essa suposição. Mas existe gente que faz esse tipo de observação. Outros olham para esse título e para o nome dessa melodia e dizem que Davi escreveu esse salmo quando da morte do seu filho Absalão. E aí, aqui sim, a gente entende, né, a referência, o nome da melodia e o filho do rei Davi. Só, irmãos, que é complicado, é difícil a gente encaixar aquilo que Davi escreve aqui no Salmo de número 9, na morte ou de Golias, ou de Absalão, ou de qualquer outro inimigo individual de Davi. Porque a referência que Davi faz aos seus inimigos aqui no Salmo de número 9 é sempre no plural. Você percebe aí quando Davi se refere aos inimigos, ele é sempre no plural, e também às nações. Não é uma nação, não é uma família, não é um indivíduo, são as nações. Então, irmãos, é melhor nós pensarmos que Davi escreveu esse salmo em algum momento, dentre os vários momentos que ele teve que enfrentar diversos inimigos, seja eles povos, nações ou reis, sempre pensando no plural, nunca uma pessoa específica. Pelo menos é isso que nos faz entender e pensar aquilo que Davi escreve nessa passagem. Pois bem, nós já temos essas duas informações. Agora, irmãos, veja que interessante. Porque o Salmo de número 9 nos ajuda a responder algumas perguntas. E o tipo de pergunta que o Salmo de número 9 nos ajuda a responder são as seguintes: como é que o servo do Senhor reage quando ele é perseguido? Como é que o servo do Senhor reage quando ele é afrontado?
quando o servo do Senhor reage quando ele está passando dificuldades? Como é que o servo do Senhor reage quando ele está passando por tribulações? Davi, irmãos, aqui nesse texto, ele espelha, ele reflete um momento que é bastante comum para mim e para você. Davi estava sendo perseguido. Davi estava enfrentando os seus adversários. Davi estava em guerra. E nós, irmãos, também somos perseguidos. Quer seja, eu digo nós, povo de Deus, nós, povo da aliança, também somos perseguidos. Isso quer em países onde nós vemos cristãos ou missionários sendo mortos, ou quer em países como o nosso, onde mesmo nós usufruindo de uma liberdade para adorar o nosso Deus, nós também somos veladamente perseguidos, quer seja pela nossa doutrina, quer seja pela nossa conduta. O momento de vida, irmãos, de Davi aqui é um momento de guerra. E também, irmãos, isso reflete uma parte, talvez uma parte grande, das nossas vidas, porque também nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra o pecado, nós estamos em guerra contra a nossa velha natureza, nós estamos em guerra contra o mundo enquanto sistema corrompido pelo pecado, nós estamos em guerra contra o diabo e os seus anjos caídos, e Davi nos leva exatamente nesse contexto e nessa direção. E a pergunta que Davi aqui nos responde, que o Espírito Santo de Deus, através desse salmo, aqui nos responde, é como nós reagimos nessas circunstâncias. Qual deve ser o nosso proceder quando nós somos afrontados? Como deve ser o nosso proceder quando pessoas tentam nos causar mal, nos afrontar, nos causar dano? Então, irmãos, meditando nessas questões, é que nós precisamos ler essa passagem. Dando aí continuidade à nossa série, o Cristo Adorado, nós iremos olhar para o Salmo de número 9, e a minha expectativa e esperança é que Deus, essa noite, fale profundamente, poderosamente, ao meu e ao seu coração essa noite. Amém, meu querido irmão? Salmo de número 9, o que é que nós devemos fazer em momentos de tribulação, de perseguição, de angústia, de sofrimento, assim como Davi. E esse texto, irmãos, nós podemos dividi-lo em 3 partes. E em primeiro lugar, nós temos aqui 2 atitudes. 2 atitudes que devem ser a minha e a sua, quando nós estamos passando por perseguição, assim como Davi. Quando nós estamos passando por momentos de angústia, assim como Davi. Quando nós estamos passando por momentos de sofrimento, assim como Davi. E a primeira atitude, irmãos, nós verificamos dos versículos de número 1 a 12. Versículos de número 1 a 12 é a primeira atitude que Davi toma para a sua vida e que também deve ser a atitude do servo e da serva do Senhor em momentos de tribulação, em momentos de luta, em momentos de perseguição. E o que é que Davi faz dos versículos de 1 a 12? Basicamente, irmãos, Davi estava olhando para o seu passado. A maioria dos verbos, a partir do versículo de número 3, são conjugados no passado. Davi está com seus olhos para o passado. E ele começa a se lembrar das coisas que Deus havia feito em sua vida, em momentos similares ao que ele estava vivendo ou sofrendo hoje. Davi se lembra aquilo que Deus fez com ele outrora. E Davi vai pontuar algumas coisas que Deus já havia feito em sua vida antigamente. Como, por exemplo, eu quero destacar aqui 5 coisas, 5 questões. Versículo de número 4, a parte A. Davi diz que Deus sustenta seu direito e a sua causa. Primeira parte do versículo de número 4. Porque sustentas o meu direito
e a minha causa. E o que é que isso significa, pastor? Deus está do lado do seu servo. É isso que Davi lembra quando ele olha para o seu passado e olha para aquilo que Deus havia feito em sua vida em momentos como o que ele está sofrendo hoje. Segunda coisa que Davi lembra quando ele olha para o seu passado é que Deus repreende as nações. Versículo 5, a primeira frase, repreende as nações. E aqui entenda que as nações representam os inimigos de Davi. Terceira questão, a terceira ação que Davi lembra, Deus havia feito no seu passado, em momentos como o que ele está vivendo hoje. Deus destrói o ímpio. Versículo 5 ainda, a segunda frase, destrói o ímpio. E mais uma vez, o ímpio aqui representa os inimigos de Davi. Quarta atitude de Deus que Davi lembra, Deus fez no passado, em momentos similares ao que ele estava sofrendo hoje. Ainda no versículo 4, Deus apaga o nome dos seus adversários. É a última frase do versículo número 5. E para todo sempre lhes apagas o nome. E essa frase aqui, irmãos, é interessante. Porque o que significa apagar o nome de alguém, né? No tempo de Davi, apagar o nome de uma pessoa, de um rei, de um povo, de uma nação, é como se fosse apagar a sua história. E ninguém nunca mais iria se lembrar daquela pessoa, daquele rei ou daquele povo. É isso que Davi estava dizendo aqui, Deus havia feito em relação aos seus inimigos. E a quinta atitude de Deus, versículo de número 6. Deus destrói as suas cidades. Versículo de número 6. Quanto aos inimigos, estão consumados, as suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. E o que é que isso significa, pastor? Que Deus derrotou completamente, cabalmente, todos os seus adversários. Em resumo, Davi puxa na sua memória aquilo que Deus já havia feito em sua vida. Em momentos de angústia, em momentos de tribulação, em momentos de perseguição, em momentos de guerra, de luta. E o que é que Davi lembra? Lembra que Deus já havia tomado a sua causa. Que Deus já estivera do seu lado em momentos similares a esses. E que Deus já havia derrotado todos os seus inimigos. Talvez para algum, essas frases de Davi, ou esses salmos, derrotar inimigos, destruir, parece causar um certo incômodo, né, aos ouvidos. Mas a gente precisa se lembrar a base do primeiro livro do Saltério, Salmo 1 ao Salmo 41. É o conflito do justo contra os ímpios. É aquilo que a gente vai mais encontrar no livro 1 do Saltério. É exatamente os conflitos de Davi. O conflito do justo contra os ímpios. E é por isso, irmãos, que nós encontramos vários desses temas e várias dessas ideias, como nós lemos aqui. O que nós precisamos é retirar disso aquilo que Deus quer nos ensinar aqui. E o que é que Deus quer nos ensinar aqui? Uma atitude que deve ser minha e sua. Quando a gente está passando por dificuldades. Quando nós somos perseguidos. Quando nós estamos em lutas. Nós devemos nos lembrar daquilo que Deus já efetuou em nossas vidas. Aquilo que Deus já realizou, irmãos, em nosso favor. Como Deus nos tratou e a forma que Deus já nos abençoou em momentos de luta, como nós estamos vivendo agora. Eu não sei se você está passando por aquilo que Davi está passando ao escrever, ou esteve passando ao escrever, o Salmo de número 9. Se você
se sente perseguido, se você se sente afrontado por alguém, se pessoas tentam te prejudicar, se você está passando por sofrimento e angústia, e se estiver, irmãos, a atitude que a palavra de Deus aqui nos recomenda, é lembrar daquilo que o Senhor já realizou em nossas vidas. Agora veja que interessante, porque essa atitude é muito válida. Lembrar daquilo que Deus fez no nosso passado é muito válido, irmãos. Sabe por que é válido, é salutar? Porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus é sempre o mesmo. E quando o crente lembra, e quando nós lembramos do que Deus já efetuou, já realizou em nossas vidas, nós não estamos simplesmente lembrando, como foi bom no passado. Como Deus me abençoou no passado. Como Deus já esteve comigo no passado. Não, irmãos. Quando nós lembramos da ação de Deus na nossa vida, outrora, isso fortalece a nossa fé. Isso firma o nosso coração. Isso nos dá maior confiança no Senhor. E isso, irmãos, é válido porque se Deus, e essa é a questão, se Deus nos abençoou no passado, Ele vai nos abençoar também no presente. Se Deus nos livrou no passado, Ele vai nos livrar no presente. Se Deus nos protegeu no passado, Ele vai continuar nos protegendo, nos livrando no presente. Se Deus defendeu a nossa causa no passado, espere a mesma atitude no presente também, meu amado irmão. Porque nós servimos um Deus que é imutável. Ele não muda. Nós podemos refletir e olhar para a Bíblia, e olhar para as histórias do povo de Deus, e tomar isso como ensinamento para todos nós. Deus fez com o seu povo, quando eles estavam sendo perseguidos no cativeiro babilônico, Deus irá também fazer a mesma coisa com o seu povo hoje. Preservar o seu povo, livrar o seu povo. Se Deus esteve protegendo e conduzindo o seu povo quando eles estavam sendo escravos de Faraó no Egito, Deus vai continuar fazendo e livrando o seu povo hoje também. Agora veja que interessante. Davi olha para o passado. Amém? Versículos 1 a 12, Davi olha para o passado. E qual é a atitude de Davi? Quando ele lembra do que Deus havia feito na sua vida outrora. O que é que isso provoca no coração de Davi? Que sentimento nasce no coração do seu servo, do servo de Deus, quando ele lembra daquilo que Deus, da forma que Deus já havia o protegido, abençoado, livrado no passado? Davi, ao olhar para o passado, Davi adora. Veja o que está escrito aí nos versículos de número 1 e 2 de novo. Versículos 1 e 2. Davi lembra do passado e brota do seu coração exatamente essa atitude aqui. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Escute, irmãos. Diante dos inimigos que Davi estava enfrentando, ele se propõe a adorar. Diante das adversidades que ele estava sofrendo, Davi se propõe a louvar a Deus. Diante das angústias que os seus inimigos estavam lhe causando, Davi se propõe a se alegrar, exultar na presença do Senhor. Diante daquele momento difícil, conturbado, irmãos, de inimigos que estavam tentando destruir,
Davi olha para o seu passado. Davi lembra do que Deus já havia feito em sua vida. E Davi, irmãos, é levado à adoração. Você lembra o que nós pregamos no domingo passado? Em tudo, dai graças. É a mesma ideia, irmãos. Quer seja em momentos bons, quer seja em momentos difíceis, quer seja subindo os altos montes do Senhor, quer seja atravessando os vales da vida, nós devemos adorar ao Senhor e em tudo dar graças. Como, pastor, nós conseguimos fazer isso? É lembrando, irmãos, daquilo que Deus já fez em nossas vidas. Pergunta básica. Pergunta básica. Aquilo que Deus já fez em sua vida te alegra, meu marido? Ou o sofrimento que você, ora, vive no presente, lhe leva à murmuração? É maior do que as bênçãos que o Senhor já efetuou em sua vida. Quando você olha para o seu passado e olha para o seu presente, o que é que você faz? Você se queixa? Você murmura? Quantas bênçãos, diz, e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Por certo, irmãos, nós, assim como Davi, eu fico imaginando, irmãos, o que é que estava passando no coração de Davi. Um rei que era considerado poderoso, um rei que era considerado grande, estava aqui passando por um momento de aperto em sua vida. Um momento tão conturbado que ele se volta para Deus. Eu fico imaginando o que é que estava passando no coração do seu servo, do servo do Senhor, que o motiva a escrever esse salmo. E aí, a atitude de Davi, que deve ser a minha, a sua, é lembrar. Lembre-se daquilo que Deus já realizou. E nós iremos louvar ao Senhor por tudo aquilo que Deus já efetuou em nossas vidas. Não fique preso no seu sofrimento presente, não. Não fique preso. Se Deus te abençoou no passado, Ele vai te abençoar no presente. Se Deus defendeu a sua causa no passado, Deus vai defender a sua causa no presente. Se Deus calou a boca dos seus adversários no passado, Ele irá fazer o mesmo no presente. É isso que nós aprendemos aqui dos versículos de número 1 a 12. E essa deve ser a minha e a sua atitude. Amém, irmãos? Essa é a primeira atitude de Davi. Só que Davi olhou para o passado, lembrou daquilo que Deus fez, adorou. Só que Davi agora volta para o presente. Davi se lembra dos seus problemas do passado, adora. Só que Davi tem que encarar a vida hoje, agora. Davi se lembrou das bênçãos que Deus já realizou outrora, mas Davi está de cara com os seus problemas de hoje, atuais. E Davi precisa lidar com eles. Davi precisa lidar com os seus inimigos de hoje, com os seus adversários de hoje, com as pessoas que querem destruir agora. E aí, irmãos, voltando para o presente, Davi nos mostra qual deve ser a nossa segunda atitude quando nós somos perseguidos, quando pessoas tentam nos prejudicar, quando nós estamos em momentos de sofrimento e angústia. E Davi descreve essa sua segunda atitude dos versículos 13 a 20. Versículos 13 em diante. Se do 1 ao 12 Davi está olhando para o passado e adora, do 13 a 20 Davi olha para o presente. E olhando para o presente, o que é que Davi faz, pastor? Ele ora. Do versículo 13 a 20 você encontra aí uma oração. Você percebe isso? Compadece de mim, Senhor. Isso é uma oração. E tudo aquilo que Davi vai falar, está escrevendo a partir disso, é a oração do servo do Senhor. Então, perceba,
A gente olha para o passado, a gente adora. Quando a gente olha para o presente, a gente ora. A gente ora. Paulo, exortando a igreja de Filipos, escreveu para o povo do Senhor a seguinte passagem, é Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Irmão, olhe para o seu presente e ore. Olhe para as suas dores do presente e ore. Olhe para o seu sofrimento do presente e ore. Olhe para os seus adversários do presente e ore. Olhe para as suas lutas do presente e ore. Não ande ansioso. Ore. A oração, irmãos, é uma arma poderosa para o povo de Deus. Deus nos abençoa enquanto oramos. A vitória do povo de Deus é garantida pelo Senhor, que ouve a nossa oração. Você lembra que esse foi um tema que Davi tratou nos salmos anteriores? Deus ouve as nossas orações. E porque Deus ouve as nossas orações, irmãos, nós podemos confiadamente nos debruçar, nos ajoelhar diante do Senhor, clamando a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre as nossas causas. Ore, irmão. Qual é o seu presente? Faça isso conhecer diante do Senhor. Deus já conhece. Faça conhecida diante do Senhor em oração, em petição. Clame pela intervenção poderosa do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Ore, meu amado irmão. Agora eu queria, depois que a gente entendeu que a atitude nossa a olhar para o presente e a orar, eu queria destacar alguns detalhes sobre a oração de Davi. E como Davi relaciona a sua oração do presente com a sua adoração a olhar para o passado. Veja que interessante, veja que interessante. Em primeiro lugar, eu disse para você que lá no versículo de número 5, Davi, olhando para o passado, escreve que Deus sustenta o seu direito e a sua causa. Amém? Agora leia comigo o versículo de número 18. Veja como as ideias se encontram. Versículo de número 18, Davi diz o seguinte: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Você percebeu? Passado, Deus defendeu essa causa. No presente, Davi ora para que Deus novamente defenda a sua causa, defenda o seu direito. Ele que é aflito e ele que é necessitado. No versículo 5, eu disse que Davi repreende, que Deus repreende as nações. Mas leia aí o versículo de número 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Davi disse, não, no passado Deus repreendeu as nações dos meus inimigos. Davi está aqui dizendo, Senhor, julga essas nações. Coloca no banco dos réus essas nações. Ainda no versículo 5, eu disse que Deus destrói o ímpio e apaga o seu nome. Amém? Versículo de número 15. Perceba um trecho da oração de Davi. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Pastor, onde é que o senhor quer chegar, pastor?
qual é a lógica, qual é a relação entre o passado de Davi, que o leva a adorar ao Senhor, mediante as ações de Deus, e a presente oração de Davi. A lógica, irmãos, é a seguinte: Davi, em suma, está orando assim para Deus: Senhor, faz de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, me preserva de novo. Senhor, me liberta de novo. Senhor, me abençoa de novo. Senhor, defende a minha causa de novo. Senhor, repreende os meus inimigos de novo. Senhor, não deixa que os meus adversários ganhem vantagem sobre mim e me derrote de novo. Senhor, vem em meu favor de novo. Senhor, faz de novo. Senhor, eu estou lembrando aquilo que o Senhor fez no passado, de como o Senhor me abençoou, de como o Senhor foi bondoso e agiu poderosamente em minha vida. É a minha oração no presente, Senhor. Faz de novo. Eu preciso mais uma vez da tua bênção. Eu preciso mais uma vez da tua intervenção. Eu preciso mais uma vez da tua bondade. Eu preciso mais uma vez da tua misericórdia. Senhor, faz de novo. Nós podemos orar assim, irmãos. Nós podemos orar assim. Um Deus que nos preservou no passado. Nós podemos orar ao Senhor: Senhor, faz de novo. Eu preciso de novo, Pai. Eu preciso de novo da tua bênção sobre a minha família. São guerras espirituais que nós estamos vivendo. São lutas constantes que nós estamos enfrentando. E eu, Senhor, já tenho registrado na minha memória que o Senhor já abençoou a minha família no passado. E a minha oração, Senhor, é: faz de novo. Senhor, eu sei que o Senhor já defendeu a minha causa no passado. Que o Senhor já mostrou que por diversas vezes o Senhor trabalha do meu lado e peleja as minhas guerras. Senhor, eu estou em guerra mais uma vez. E eu preciso que o Senhor faça de novo. Senhor, eu estou numa guerra interior. Numa guerra espiritual interior. E eu preciso do teu toque. E eu sei que o Senhor já agiu na minha vida no passado. Eu sei que o Senhor já me livrou do pecado da minha velha natureza no passado. É a minha oração no presente, Senhor. Faz de novo. É isso que Davi faz aqui nesse texto, e essa deve ser a minha e a sua atitude. Então nós temos duas coisas aqui, irmãos. Lembre do passado e adore. Olhe para o presente e ore. Oração, adoração e oração. É isso que nós devemos fazer para enfrentar os nossos inimigos, as adversidades, as angústias, os nossos sofrimentos do presente. Agora tem um detalhe, irmãos, muito interessante desse salmo, e aqui eu estou concluindo essa mensagem. O salmo de número 9, ele tem um motivo, ele tem um objetivo. Davi, na verdade, o Espírito Santo está querendo ensinar algo para o seu povo. Pastor, além de nós regarmos a nossa vida em adoração e em oração, além disso, irmãos, na verdade, o Salmo de número 9, ele é todo voltado para Deus. E para mostrar algo do caráter de Deus, para revelar algo do Senhor, características, qualidades de Deus, para o povo que o serve, que o adora. Na verdade, aí no versículo de número 16, você ainda está com a sua Bíblia aberta, amém? Versículo de número 16,
A parte A diz exatamente isso. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Qual é o objetivo do Salmo de número 9? É revelar-nos algo sobre Deus. É nos fazer conhecer mais o Senhor. Escute isso. As adversidades que nós passamos é uma oportunidade nossa para conhecermos ainda mais o Deus que nós servimos. É uma oportunidade nossa para conhecermos ainda mais o Deus que nós adoramos. Deus faz-se conhecido pelo juízo que executa. E aqui, irmãos, Davi fala várias coisas sobre o caráter de Deus. Mas eu quero destacar 3 delas. Amém? 3 características do caráter de Deus que Deus revela para o salmista enquanto ou nesse momento de adversidade que ele está enfrentando. Quero, por exemplo, que você leia aí o versículo de número 7 e 8. Quem é Deus na adversidade? Deus, irmãos, é o nosso justo juiz. É o que Davi já falou no Salmo de número 7. Você lembra disso? Deus, o justo juiz? Salmo de número 7. Davi volta a esse tema aqui nos versículos de número 7 e 8, quando ele diz: mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Irmãos, quando nós estamos passando por injustiça, quando nós estamos sofrendo injustiça, quando as pessoas tentam nos prejudicar, quando as pessoas tentam nos difamar, jogar ao chão o nosso nome, a nossa honra, nós temos a quem recorrer. Ao nosso Deus, o justo juiz. Deus está do nosso lado. E Ele vai julgar as nossas causas. Segunda questão que eu quero que você perceba sobre Deus, na adversidade, no sofrimento, nas lutas do salmista, é o que Davi fala aí nos versículos 9 e 10. Quem é Deus? Como é que Deus se faz conhecido nas aflições ou no juízo que Ele executa? Versículos 9 e 10, Davi diz que Deus, Ele é o nosso refúgio. Versículos 9 e 10 diz o seguinte: o Senhor também é um alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Pois em Ti confiam os que conhecem o Teu nome, porque Tu, Senhor, não desamparam os que Te buscam. Quem é o Senhor, irmãos, no nosso momento de aflição? O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor não é apenas o nosso refúgio, o que já seria muito. Mas Davi intensifica essa ideia. O Senhor é o nosso alto refúgio. E o que é que isso significa, pastor? Que Deus nos protege. É que nós podemos nos esconder no Senhor. É que em momentos de tribulação e angústia, nós temos o auxílio de Deus do nosso lado. E o Senhor nos guarda e nos preserva de todo mal. O Senhor é o nosso alto refúgio. Terceira ideia para nós concluirmos o estudo desse salmo. É aquilo que o salmista diz aí no final do versículo 13 e em todo o versículo 14. Quem é Deus, como Deus se revela nos juízos que Ele executa. Quem é Deus para o seu povo em momentos de tribulação? Deus, irmãos, é aquele que nos preserva da morte. Parte final do versículo de número 13 e 14. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação.
Deus, irmãos, não é apenas o nosso justo juiz. Deus não é apenas o nosso alto refúgio. Deus também é aquele que nos preserva da morte. Perceba a lógica de Davi. Deus nos tira das portas da morte e nos leva às portas da filha de Sião. Deus nos tira, irmãos, de momentos de extremo perigo e nos leva até um lugar onde nós podemos adorar ao Senhor, engrandecer o seu nome e proclamar as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Deus faz exatamente isso, irmãos, conosco. Deus faz exatamente isso conosco. E é por isso que nós podemos nos voltar para aquelas atitudes de Davi. Porque Deus é o nosso justo juiz. Porque Deus é o nosso alto refúgio. Porque Deus nos preserva da morte. Nós podemos adorar ao Senhor. Porque Deus é o nosso justo juiz. Porque Deus é o nosso alto refúgio. Porque Deus nos preserva da morte. Nós podemos adorar, irmãos. A principal ideia desse salmo é nos fazer perceber que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos e Deus não nos desamparou. Assim como Ele estava conosco no passado, Ele está conosco no presente. E estará conosco em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as tribulações, em todas as aflições que nós enfrentarmos. Amém, amados?